Bom dia a todos, bem-vindos a mais um dia desse nosso evento, a primeira semana de Arte, Cultura, Extensão, Pesquisa e Inovação. O evento de agora é uma mesa redonda, na qual eu, professora Roberta Ló, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, vou mediar. Eu sou professora de Genética e Evolução lá no Instituto, curso de graduação em Ciências Biológicas, e eu vou mediar a mesa redonda, que é o debate sobre o método científico e a pandemia, né? E para a gente realizar esse nosso bate-papo, eu vou chamar 2 colegas de profissão, 2 professores, e o mais legal, 2 ex-alunos da Federal de Química, que hoje é o IFRJ, né? Que são o professor Eduardo Bolt Sequeira, que atualmente é professor e pesquisador do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele trabalha com biologia do desenvolvimento, com ênfase em desenvolvimento neuronal, né? O professor Eduardo também escreve para um site de divulgação científica, que é o Nossa Ciência, e ele tem uma coluna lá que é o Biologia do Envolvimento, né? Eu sou super fã dos textos dele. Bem-vindo, Dudu. Olá. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite, Roberta. É um prazer, né, voltar na Escola Técnica, o IFRJ, finalmente, depois de muitos anos que eu saí daí. E, assim, estou muito emocionado mesmo de estar aqui. E de te reencontrar também, né, Roberta, que nós somos contemporâneos. Nós somos colegas de faculdade, mas a gente já se encontrou na UFRJ, né? Isso. Muito legal. E eu vou chamar também o professor, para compor essa mesa redonda, o professor Luiz Mors Cabral, que atualmente é professor da Universidade Federal Fluminense. Ele é professor e pesquisador, ele trabalha na área de biologia molecular de plantas e ele também atua com divulgação científica. O professor Luiz Mors também tem um livro publicado, Plantas e Civilização, que, segundo o Dudu, é um livro muito legal. Fiquei curiosa agora para adquirir. E eles 2 vão me ajudar aqui nesse bate-papo. Então, a gente está de olho nos comentários. Se alguém quiser contribuir com alguma pergunta, a gente vai inserindo aqui as perguntas à medida que forem aparecendo, né, perguntas que se encaixem aqui no nosso bate-papo. Então, todo mundo fica à vontade aí para contribuir com o nosso debate. Bom, então, eu vou começar aqui lançando algumas perguntas para vocês e vocês vão dando aí a perspectiva de vocês sobre esse assunto, né? Então, a nossa mesa redonda é o debate sobre o método científico e a pandemia. Antes da gente misturar, né, esses 2 temas, método científico e pandemia, eu queria contextualizar, né, primeiro, falando um pouquinho sobre o que é o método científico, por que a comunidade científica é tão apegada a esse conjunto de protocolos, né? Quem quer começar? Bom, se o Luiz não se incomodar, eu posso falar um pouco. Pode começar aí. Então, o método científico, uma coisa que é bom da gente falar, ele é um método que foi criado lá pela física e pela química, né? Que foi essa história de isolar variáveis, né? Então, a gente, quando está lá estudando física, né, tem aquela coisa, atrito, mas imagina uma situação sem atrito, né? E aí, qual é a velocidade média? Então, e na física clássica, isso funciona muito bem. Mas uma coisa que é importante é, quando a gente vai pensar nas ciências biológicas, né, a gente sempre tem o objeto de estudo é um objeto que tem muitas variáveis acontecendo. E é muito difícil isolar as variáveis, né, no método biológico. E uma coisa que é importante frisar é o método científico não foi feito para abordar questões biológicas, né? Então, a gente foi, na verdade, ao longo da história da ciência, acochambrando esse método científico para lidar com essa quantidade gigantesca de variáveis, né?
Acho que Roberta, entre nós aqui, é o que talvez tenha trabalhado mais com planilhas, né, com múltiplas variáveis, né, aqui quadradas, aquelas coisas todas. Muita estatística. Muito Meus alunos de evolução ficam desesperados. Eu falei, olha, mas é que biologia é um pouco de matemática. Exatamente. Mas foram as formas que a gente encontrou de adaptar o método científico às ciências biológicas, né? Não é uma reduzir, é o reducionismo científico, né? Você se livra de algumas variáveis para focar em entender o efeito de outras variáveis que você está dando como substanciais, né? Naquele fenômeno. E isso acabou causando alguns problemas na forma como a gente construiu as ciências biológicas, por exemplo. Então, a gente tem um reducionismo. A consequência mais clara para mim, né, foi no século XX a formação do genecentrismo, né? Então, para a gente, para a biologia do século XX, tudo é o gene. Todo o nosso corpo estava lá, codificado, naquela célula original que foi a fusão do espermatozoide com o óvulo. E agora, de 20 anos para cá, a gente está vendo que não. Tem muito mais coisa em jogo. Que você não está pré-programado, né? Eu acho que o Dudu foi muito feliz ao começar a fazer a fala dele, fazendo essa diferença, né, entre as ciências biológicas e outras ciências, né? Então, as ciências biológicas elas são muito novas, se você for comparar com a física ou com a química, né? E elas têm esse problema, né? Nada em biologia é 100%, né? A gente está lidando com organismos vivos, e não existe o 100%. Enquanto em outras ciências existe, a matematização é muito mais fácil para outras ciências, né? E exatamente por isso é muito difícil também você encontrar filósofos da ciência biólogos, cara. É difícil. Você pega todos os filósofos, os caras eram químicos, eram físicos, né? Aí, você tem um ou outro, sim, que tentam fazer filosofia da ciência em biologia, o Ernest Mayr, né? Tem um ou outro cara, mas, cara, você vê que é difícil, né? Você conceituar as coisas mais básicas em biologia é difícil, né? Espécie, o que é uma espécie, entendeu? Cara, é uma luta, é uma coisa extremamente básica, assim, né? E, assim, eu acho... A Roberta colocou uma pergunta, né? Quer dizer, por que a comunidade científica é tão apegada ao método científico, né? Eu não sou, tá? Eu não sou apegado ao método científico, né? Então, só se esclarecer aqui. Assim, eu entendo que o método científico ele é muito importante para nos dar... para que a gente possa construir conhecimento em cima de bases mais sólidas, ou o mais sólidas possível, né? A gente também não pode imaginar a base sólida 100% das vezes, porque essa base rui, né? Mas, então, isso é importante quando você chega a uma conclusão, ela tem que passar por o método científico é importante para que você tenha confiança e para os outros tenham confiança naquilo que você concluiu. Mas, durante o seu processo, eu acho que o método científico ele pode, inclusive, atrapalhar. Tolher a sua criatividade, você diz? Exatamente. Né? Durante o seu processo no laboratório, existem coisas que o método não contempla. Né? Basicamente, a gente pode organizar essas coisas na palavra intuição. Você tem que se dar o luxo de não respeitar o método também. Né? Eu acho que tem cientistas diferentes. Né? A gente vê muito, por exemplo, cientista que constrói sua carreira num método. Né? Então, por exemplo, desenvolve um laboratório que tem alguns métodos ali e faz perguntas já direcionadas para responder com aquele método. Né? Mas eu concordo com o Luiz, eu acho que nós somos parecidos nesse ponto. Eu adapto os métodos que estão rolando no laboratório à minha pergunta. Né? Então, isso é uma outra forma de você construir sua carreira. E realmente, quando você fica livre do método para fazer a pergunta, aí vem ideias mais criativas. Né? Eu concordo nesse ponto com o Luiz. Mas eu acho que uma coisa que faz também com que os cientistas defendam muito o método é que ele vive sob ataque. Né? Não é, a sociedade
tem épocas assim de muita aceitação do método científico, mas historicamente falando, o método científico teve sido sob ataque em diversos pontos. E o ponto dele ser importante para a qualidade de vida das pessoas, né? Então, lá, desde a revolta da vacina, que o Oswaldo Cruz estava lá querendo convencer as pessoas de que é importante aquela coisa que foi constatada cientificamente, né? Você tem esse registro de embates entre o cientista que está tentando falar, o método científico é a melhor coisa que a gente tem, né? E a sociedade que fica colocando em dúvida. E aí a gente agora está numa nova onda de colocar o método científico em dúvida, né? E aí Sim. A pandemia está jogando isso na nossa cara, mas também tem a questão do aquecimento global, né? Outras questões bem importantes também, assim como a pandemia, que até se relacionam, né? Eu acho que uma questão importante assim do método científico mais do que você se prender a todos os detalhes de como, né, segui-lo como se fosse um protocolo, uma receita de bolo, eu acho que um dos pilares mais antigos do método científico, que compõe esse conjunto de ideias que é o método científico, é a questão da dialética, ou seja, quando você produz conhecimento, você faz ciência, você não faz para você joga para o mundo, para que outras pessoas acessem aquele conhecimento, pensem sobre aquilo e devolvam, né? Porque aí você consegue construir. A dialética é justamente esse diálogo, esse debate. Então, eu acho isso é que é uma coisa importante. Para você construir conhecimento de qualidade, você tem que jogar para a comunidade que está estudando aquilo que você também está estudando, para que todo mundo dê sua contribuição, né? Isso eu acho uma parte importante. Roberto, só falar uma coisa, eu concordo plenamente, né? E eu acho que isso é um ponto interessante, né? Quer dizer, é um ambiente plural, é no ambiente plural que a ciência vai avançar. Essa é a minha opinião, né? Então, o método científico ele é importantíssimo, ele é importante para a gente construir conhecimento sobre bases sólidas e para a gente conseguir convencer as pessoas daquele conhecimento que a gente está produzindo, né? Mas ele não pode tolir a pluralidade, né? Então, eu acho que isso tem a ver com o que eu falei no início, né? Eu me recuso a limitar a pluralidade do meu pensamento na minha prática científica ao longo do meu dia a dia de ciência, né? Assim, seguindo assim essas regrinhas e protocolos, né? Mas o que você falou, né? Essa pluralidade e que a gente ganha essa pluralidade na dialética quando a gente joga para as pessoas e ouve o que as pessoas têm a dizer. Eu gosto muito de pensar, cara, isso me faz pensar na Wikipédia, cara. Né? Na Wikipédia, quer dizer, olha que interessante que é a maneira como a gente está construindo conhecimento na Wikipédia hoje em dia, né? Como é que era uma enciclopédia antes da internet? Pô, era uma coisa, cara, que eram meia dúzia de caras que escreviam o que é aquele verbete, entendeu? O que é genética? Tu vai lá na enciclopédia Barça e tem um cara que fez aquilo, e aquilo ali passou a ser a verdade, né? Pô, a Wikipédia é o oposto disso, né? Ela é o ambiente plural, absolutamente plural, mas tão plural que as pessoas até desconfiam. Qualquer Zé Mané pode entrar lá e bagunçar tudo que alguém escreveu sobre genética. Mas a lógica da coisa é que, ao longo do tempo, isso tende a aperfeiçoar aquele verbete. Mesmo que tenha alguns filhos de porco querendo sacanear, a lógica é que, ao longo do tempo, a gente vai aperfeiçoar. E isso é muito interessante, cara. Eu acho um passo à frente, cara. Mas agora uma coisa que eu acho que é importante também, nessa coisa da pluralidade, é que a ciência tem uma origem aristocrática, né? E aí, né, a gente está longe ainda de fazer, porque assim, a gente tem uma liberdade de fazer perguntas em relação ao método, mas ao mesmo tempo a gente não tem liberdade de fazer as perguntas que todos fariam, né? É importante que todos os grupos sociais sejam representados na ciência, porque, obviamente, tem pessoas de origens completamente diferentes das minhas que vão fazer perguntas muito mais interessantes, né, para aquele grupo, ou que só surgiriam daquele background e eu não tenho a menor capacidade de fazer.
E a gente ainda está muito longe dessa pluralidade na composição dos cientistas. Né? Muito. Até porque fazer ciência é caro, né? Você precisa de financiamento. E é sempre o contexto quem diz o que é interessante de se pesquisar, que quando você escreve um projeto de pesquisa, alguém vai perguntar qual é a relevância da sua pesquisa, né? Mas quem define qual é a relevância da sua pesquisa? Exatamente. Quem está lá na posição de poder na ciência, né? De distribuir dinheiro, de dar o emprego. E isso direciona para onde a gente está indo em termos de avanço de conhecimento, né? Que não necessariamente... Mas é por isso que o método científico também não tem que ser a carteirada da ciência, né? Entendeu? Tipo assim, não tem que funcionar como uma carteirada. Pô, isso aqui é uma verdade porque o método me levou a essa verdade, né? Não. Assim, o método científico ele é excelente, ele vai te conduzir a boas conclusões, mas a aceitação disso que você concluiu não depende de você e não depende do método que você usou. Depende da sociedade, cara. Deveria depender da sociedade. A gente deveria... É da sociedade que controla esses meios. Então. Não, assim, em última análise, depende da sociedade. Agora, é claro que você tem aí cânones da sociedade, né? Ali distribuindo dinheiro, né? Direcionando e coisa e tal. Mas, em última análise, cara, a vacina vai ser aceita por quem vai tomar a vacina. Realmente. E qual é o papel da sociedade? Fala assim, olha, o papel da sociedade fala assim, olha, eu gerei aqui uma coisa, que é a vacina, esse negócio aqui funciona, pode nos livrar de várias doenças. Agora, a sociedade tem o direito de... A ciência tem o direito de impor isso? Tem ou não tem? Eu não sei, né? Quer dizer, eu não sei, eu tenho a minha opinião. Eu acho que não. Tá? Isso faz... mas eu sei que é polêmico. Não é papel da ciência dizer o que é certo e errado. Você diz o que vai acontecer, né? Se você puser o seu bichinho de estimação no micro-ondas, ele vai derreter. Isso é certo ou errado? Mas ao mesmo tempo, a gente está, assim, dentro da nossa sociedade capitalista, que o indivíduo a individualidade é a coisa mais importante, né, dentro da Constituição, né? Não faz o menor sentido você obrigar uma pessoa a tomar vacina. Mas, se você começa a pensar mais coletivamente, aqui eu não estou propondo que a gente dê um golpe socialista nem nada, mas se você começar a pensar mais coletivamente, né, o fato de muitas pessoas não tomarem vacina põe em risco outras pessoas. Né? Claro, mas quem tem que decidir isso, Dudu, quem tem que decidir isso é a sociedade. Exatamente. Né? E você é uma voz a ser ouvida. Eu também sou uma voz. Todos somos uma voz a ser ouvida. E a ciência é uma voz a ser ouvida. Mas ela não é necessariamente a voz que tem que mandar. Exatamente. Porque fica naquela margem ali do autoritarismo e do pensar social, né? Mas é complicado. E vou dizer um efeito prático disso, uma coisa prática que a gente pode ver hoje, né? Pô, você tem... O nome dessa mesa redonda é método científico e pandemia. Pô, então vamos pegar o exemplo da pandemia. Cara, a quantidade de artigos que tem, né? Com opiniões que seguem o método científico, todos eles. Todos eles têm o aval da boa ciência. E chegam a conclusões distintas sobre efeitos do vírus, sobre o vírus no sistema nervoso, entendeu? Então, ou seja, isso está acontecendo agora. Você entra no PubMed agora, você vai baixar artigos falando coisas distintas. E são bons artigos. Né? Ou seja, o método científico não é carteirada. Não é. Não é. Mas, por exemplo, faria sentido para mim você não proibir o cara de tomar vacina, mas proibir o cara de entrar no avião. Claro. Né? Sim. Óbvio. Claro. Eu acho que eu enxergo assim, a sua liberdade termina onde começa a do outro, o seu direito termina onde começa o do outro. Você fazer coisas com você é uma decisão sua, a partir do momento que você afeta outras pessoas. E trazendo um pouco para essa outra característica do método científico, que é a experimentação. Vocês acham que ciência só se faz dentro de instituições de pesquisa? Porque agora que a gente está falando, né,
de pandemia, da velocidade com que a informação chega nas pessoas. Você encontra tutorial de faça o seu transgênico, e aí tem um tutorial no YouTube, né? E ciência e experimentação. Vocês acham que deve existir algum tipo de controle ou regulamentação no se fazer ciência? Linkando um pouco com o que o Dudu falou, que a ciência ela é elitizada ainda, porque ela está dentro de espaços que precisam de muito dinheiro para funcionar. A partir do momento que você faz na cozinha da sua casa alguma coisa, é para todo mundo? Como é que será que a gente tem que pensar esse contexto hoje em dia, né? Isso é perigoso? Ou isso é desejável? Ou é um pouco de cada um? Bom, acho que tem uma questão importante, é que as instituições de pesquisa têm órgãos reguladores, né? Então, você é regulamentado para usar transgênico, para causar sofrimento em animais, né? Para jogar fora o seu lixo, né? Várias coisas são reguladas dentro de uma instituição de pesquisa. Agora, nem toda ciência gera esse tipo de coisa, né? Então, acho que o maior exemplo do século XX foi o Einstein, que fez a relatividade fora de instituições de pesquisa, né? Estava conversando com a esposa, na verdade, que também parece ter sido autora não reconhecida da história. É verdade, né? Tem essa história. E aí, assim, essa ciência, na verdade, a ciência segura, assim, claro que a relatividade não é tão segura nas suas implicações depois, né? Mas eu acho que o tipo de ciência que você não... A matemática também, né? Muitos avanços da matemática, que essa ciência que não precisa necessariamente de uma experimentação, né? No sentido do mercado, né? São experimentos mentais, né? Então, Einstein é um grande exemplo, mas tem muitos matemáticos que também trabalham assim, né? E fazem contribuições que não precisam necessariamente acontecer, e não aconteceram na história, né? Dentro de uma instituição de pesquisa. Mas aí, quando a gente começa a mexer na ética, né? Né, é isso, né? No sofrimento animal, ou num transgênico que vai para o campo e precisa ter alguma regulação para que ele não se disperse de forma aleatória e tal. Então, aí você precisa ter um controle, né, cara? E como exercer esse controle, né, enfim, fora das instituições, né? Exatamente. Os comitês de ética, porque os comitês de ética estão nas instituições, pelo menos eu acho que é desejado que os comitês de ética continuem nas instituições, mas aí eles vão ter que começar a avaliar coisas que estão fora das instituições, né? Projetos que estão fora das instituições. E aí é um pouquinho mais complicado. E como é que você vai saber da existência desse projeto se o cara começa a desenvolver né? O caso dos transgênicos, né, de plantas transgênicas, é um bom exemplo, né? Porque boa parte do que se faz hoje não se faz dentro de instituições assim, de pesquisa, se faz dentro de empresas, né? Então, você tem a Monsanto, Dow, AgroScience, várias empresas de agrosciences que têm seus departamentos de pesquisa e, cara, estão fazendo agora. Qual é a regulação que incide sobre elas? Será que incide alguma regulação? Eu sei que incide uma regulação na hora de botar para vender. Né? Mas enquanto eles não botam para vender, né? Qual é a regulação que incide? Eu não sei exatamente. Como é que é a lei da biossegurança criou aquelas instituições, né? Que são, esqueci o nome. Eles vêm fazer vistoria aqui no meu laboratório. E eles imaginam que a Monsanto receba a mesma vistoria. Eu espero que sim, né? Eles vêm aqui porque a gente usa transgênico, né? Sim. E eles fazem essas vistorias. São independentes da universidade. Né? A lei criou essas instituições de fiscalização. De fiscalização, né? E trazendo um pouco assim agora para o tema da nossa mesa redonda, né? Vocês acham que essa pandemia que estava prevista, né, nesse contexto, já vinha sendo anunciada há alguns anos, mas você acha que a instalação dela no ano de 2020 teve algum impacto da maneira como a comunidade científica faz ciência?
ou teve pouco impacto, teve muito impacto? Quais as novidades? Eu acho que tem impacto, né? Eu acho que tem impacto. A coisa mais gritante para mim são os pré-prints, né? São a divulgação de pesquisas sob a forma de pré-print, né? Quer dizer, não sei se todo mundo que está assistindo sabe, né, o que é um pré-print, né? Então, você consegue deixar o teu trabalho disponível para ser lido antes de passar pelos revisores, né? Né? Antes de ser revisado pelos pares, né? E eu acho que isso é uma grande diferença que aconteceu, que ganhou, acho que existia antes, né? Mas ganhou muito peso agora na pandemia, né? Porque existe uma urgência, né? Existe uma urgência. E essa urgência, ela é a maior urgência que a gente enfrentou na nossa vida aqui, né? Então, você pega, por exemplo, o caso da Zika, né? Zika também foi um caso de urgência e a resposta da ciência, especialmente da ciência brasileira, foi uma resposta muito rápida, muito, muito interessante analisar, mas a Zika impactou muito as pessoas estavam grávidas, né? As pessoas estavam ali planejando engravidar, mas o Covid impactou tudo, né? Impactou a economia e então, não teve um ser humano que não foi impactado pelo Covid. Então, ou seja, houve uma cobrança da ciência, né? A sociedade cobrou a ciência como eu nunca vi essa cobrança acontecer, né? Então, nesse momento de pressa, cara, a ciência correu, né? E dessa corrida a gente pode discutir isso, né? O efeito dos pré-prints, né? Que eu acho que é uma coisa interessante ser discutida. Eu também queria discutir um pouco sobre isso. Então, eu vou, para a gente falar um pouco dos pré-prints e a opinião de vocês sobre o impacto de você liberar para um público geral, né, um trabalho que ainda não passou pelos revisores, né, pelos pares, né? Eu vou lançar a pergunta de uma colega da nossa comunidade, a Aline Garcia, que vocês acreditam que o método científico fica prejudicado em uma pandemia, tendo em vista a busca incessante pelas respostas, pela cura, e com prazos impostos pela sociedade e grupos políticos para a descoberta de curas? Essa é uma pergunta boa mesmo. Assim, se faz mais mal, eu acho que a pergunta dela é meio que assim, essa correria toda faz mais mal ou faz mais bem, né? E assim, eu acho que tendo uma visão crítica assim sobre tudo que eu vi sobre Covid, eu acho que a gente sabe bem mais hoje em dia do que a gente sabia lá em março, né? A gente testou um bando de coisa furada também, aqueles tratamentos todos que surgiram na época, a gente já sabe que eles não funcionam, sabe que algumas poucas coisas funcionam, né, principalmente em pacientes graves, e a gente sabe bastante mais sobre a ação do vírus dentro do corpo, né, do que a gente sabia em março. Eu acho que uma outra questão dessa correria toda é a questão da vacina, que obviamente eu acho que é a que as pessoas estão mais preocupadas, porque a vacina de Covid vai ser o recorde mundial de rapidez na produção de uma vacina. E aí as pessoas estão preocupadas que os controles não foram feitos para saber se eu vou tomar a vacina e vou morrer dela, né? Ou vou ficar muito doente a partir dela. Eu ainda acho que os controles estão sendo feitos na correria, mas eles estão sendo feitos. E para isso, assim, o que está acontecendo botar mais dinheiro na coisa de uma vez só, então está sendo muito mais caro, né? E, na verdade, existia uma plataforma. A ideia de que a gente não tinha nenhuma experiência em vacina com Covid também não é certeira, né? A gente tem diversas vacinas veterinárias de Covid. A gente tem vacina para coronavírus canino, coronavírus, eu acho que bovino também, suíno também. Então, na verdade, existia uma plataforma, né? Não é que a gente saiu do zero também com o Covid. E eu, assim,
A não ser que o teste lá dessas fases finais do vírus, da vacina, levem a crer que eu tenho uma parcela da população que não deve tomar vacina, e aí essa parcela seria protegida pelos outros tomando vacina. Eu acho que todo mundo deve tomar vacina, porque a chance de você ter um efeito adverso é menor do que o risco do próprio Covid. O risco do próprio Covid é muito alto, gente. Isso tem que ficar muito claro, né? Agora, eu acho, cara, que houve, sim, um certo relaxamento. Não é relaxamento, né? Houve, assim, houve uma correria, né? Uma correria totalmente justificada por causa da pandemia, né? Então é isso. A gente vai a gente vai receber uma vacina que demorou, sei lá, talvez metade do tempo do que deveria, o que normalmente demoraria, né? Então é claro que tem uma correria, né? Eu acredito, né, pelas coisas que eu leio, que os protocolos estão sendo cumpridos, né? Que ou pelo menos em talvez com um ou outro relaxamento em uma parte, mas eu acho que é justificável esse tipo de coisa para um evento como o que a gente está vivendo, né? Realmente a ciência tem que responder de forma rápida, assim, né? E a gente vai aprendendo a fazer isso de forma rápida também, né? Agora, eu chamo atenção para o fato de que já tem lugares no mundo, cara, e que já estão aplicando em massa a vacina, né? Então, a China está aplicando em massa, eles dizem que estão aplicando em massa, né? Assim, e a Rússia, né, diz que está aplicando em massa também já a vacina. E isso me preocupa. Acho que isso mostra que a ciência não é uma coisa, né? Os parâmetros de como se faz ciência não são uma coisa única no mundo, né? Você tem lugares onde os parâmetros são outros, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, se começasse a aplicar em massa agora, ia ter uma gritaria muito grande da comunidade científica. Não, peraí, né? A gente tem que ter um pouco mais de dados, né? Espera mais alguns meses e tal. Na China não tem isso, e na Rússia também não, né? Né? Sim, eu não sei se ele é um psicólogo, acho que norte-americano, que fala muito sobre isso, assim, as comunidades mnemônicas, né? A maneira como a cultura influencia a maneira de uma comunidade pensar, e o que pode parecer um absurdo para uma comunidade é absolutamente aceitável para outra. Isso tem um impacto enorme na maneira de fazer ciência, porque pesquisadores são seres humanos e a ciência não é estéril, ela não tem como se afastar do ambiente, né, em que ela está inserida, né? E uma questão que vocês... pode falar. Posso completar rapidinho, Roberto? Que eu queria só pontuar em relação ao pré-print, né? Eu acho eu tenho uma grande dificuldade. Eu ainda não cheguei nessa situação, tá? Eu não passei por essa situação, mas eu teria dificuldade de citar um artigo pré-print. Então eu estou escrevendo um artigo, né? E vou fazer a citação. Aí eu vejo que essa citação é um artigo que está em pré-print, né? Que foi divulgado dessa forma. Então eu fico pensando assim, filosoficamente seria correto eu citar para embasar ou para justificar uma conclusão de um artigo meu? Citar um artigo que não passou pela revisão de pares? Né? Eu acho que isso é algo a se pensar, né? Eu até na coluna, eu escrevo sobre pré-print de divulgação. E eu tento funcionar como um revisor na hora que eu estou escrevendo sobre eles. E aí eu desço o pau da mesma forma que eu elogio, né? Mas eu faço isso com todos os artigos. Agora, uma coisa interessante Foi mal, tá com uma cortadeira aqui. Mas uma coisa que eu acho importante é que, assim, tem umas ideias legais no pré-print, que é o fato da sociedade científica, comunidade científica, ou até a sociedade mesmo, poder colocar críticas lá no site onde está postado o artigo antes dos revisores. Porque nas revistas, quando você chega nas revistas, acaba que vira uma patota. Os editores têm aqueles revisores que eles gostam, são aqueles caras que você encontra no congresso, e né, eu acho que tem
tem um direcionamento ali na hora da revisão do artigo. Então, tem grupos que dominam aquele campo de saber. Se o artigo é muito polêmico, óbvio que o editor vai mandar para aquele cara que é o big shot daquela área, não sei o quê. Então, no fim, a gente vai ter um artigo que vai ter sido revisado pelo cara que é quem faz xixi no poste naquela área. Agora, no pré-print, não. Você tem, né, abre as possibilidades de outras pessoas criticarem. O que eu acho mais perigoso, na verdade, do pré-print em relação à pandemia é que a imprensa começou a se interessar pelos pré-prints. Claro, né? E eu fico, né? Cada um é tipo, você está numa feira, né? Você escolhe a notícia que tem eco com as suas ideias. Exatamente. Aí eu acho perigoso, porque não tem como evitar, Dudu. A capacidade do jornalista criticar o experimento não é a mesma que eu, o Luiz, ou o Roberto. Mas, assim, uma coisa está ligada à outra. A existência do pré-print faz com que isso aconteça. Claro que vai acontecer. Né? No tempo de pandemia, a imprensa está ligada nas novidades daquele negócio. E a novidade está no pré-print. Exatamente. Não tem como evitar isso. É muito perigoso. Você faz um pré-print que só chega para os cientistas, aí não é um pré-print. Aí Esse interesse da imprensa pelo pré-print é muito perigoso. E nesse contexto... Pode falar, Dudu. Então, tem umas iniciativas agora de jornalistas, e eu cito aqui a agência Bore, né, que são agências que querem fazer o contato do jornalista com o cientista, né, para facilitar. Porque na experiência do jornalista é muito difícil. Você chegou a sair um pré-print, não sei o quê, vamos entrevistar o especialista na área, ele vai dar a opinião dele, e parece que esse contato é super difícil, pouquíssimos cientistas respondem. E aí, esse tipo de coisa, né, a facilitação, primeiro o cientista tem que falar com o jornalista, né, porque senão a gente vai cair nessa coisa, a gente vai deixar o pré-print para ser criticado pelo jornalista. E a outra coisa é essa facilitação. Essas agências são interessantíssimas. Interessantíssimo mesmo. Interessantíssimo. Né, que ele já facilita esse contato. E nesse contexto, que não é um contexto que se configurou exclusivamente por causa da pandemia, mas que é a nossa realidade hoje em dia, que são os tsunamis de informação. E o pré-print vem aí para somar como mais informação disponível, né? Dentro desse contexto, puxando um pouco para a questão do cientista precisar falar com os jornalistas, por exemplo, todo mundo precisa gostar de ciência, todo mundo precisa entender de ciência. Ou as duas coisas. Porque se todo mundo tiver, do mesmo jeito que é importante que você saiba ler e escrever, é importante que você seja alfabetizado minimamente, existe isso? Uma alfabetização em ciência? É importante para todo mundo? Existe, né? Existe, e eu acho que sim, eu acho que tem uma quantidade mínima de saberes que o Estado deveria garantir que as pessoas recebessem, né? Isso se manifesta aí ele escrever, né, na alfabetização tradicional. É claro que a tarefa do Estado é garantir que qualquer indivíduo seja alfabetizado, né? Conhecimentos mínimos em matemática, ou seja, um currículo mínimo do mínimo mesmo, né? E eu acho que a ciência deveria entrar nesse currículo mínimo, né? O Estado tinha que trazer para si a obrigação de que as pessoas conhecessem minimamente ciência. E eu nem estou falando de uma ciência, assim, eu acho que as pessoas não têm que gostar de ciência, não cabe ao Estado decidir, obviamente, mas elas têm que ter uma relação saudável com a ciência, né? Isso em qualquer coisa, né? Na conversão de uma unidade. Gente, a conversão de uma unidade métrica é uma coisa que faz parte do seu dia a dia, que no Brasil tem um alto nível de analfabetismo científico, isso é medido, né? Então você tem, sei lá, 70% das pessoas que têm essas dificuldades básicas de fazer uma conversão de unidade. Né? Então essa pessoa está tolhida, ela tem dificuldade no seu dia a dia, assim como uma pessoa comparável a uma pessoa que não consegue ler. Né? E isso tem que mudar, né? Claro.
Assim, né, eu acho que é questão de cidadania mesmo, que o Luiz está falando. Assim como você tem que saber básico da Constituição, né, para ler um jornal, para saber os seus direitos, né, você tem que saber um pouquinho de método científico para saber como é que o conhecimento é formado. Né? Então, se você vê duas notícias, uma é fulano se curou por cloroquina, porque fulano tomou cloroquina e se curou. E qual é a diferença disso para um experimento em que você teve placebo, sendo comparado com um grupo que foi tratado, né? É muito importante você saber o que isso quer dizer, né? E a gente eu tenho ouvido assim de pessoas muito educadas, inclusive pessoas com terceiro grau e que aparentemente estão demonstrando que são analfabetos científicos, médicos, inclusive. Não, tá todo mundo tomando ivermectina aí, tá se curando de corona. Quem toma ivermectina se cura. Mas tem o outro povo que não tomou nada e se curou também. O que isso quer dizer? Né? Essas coisas são importantes. E o que mais eu queria falar? Essa coisa do... esqueci, me perdi aqui. Para a pessoa conseguir tomar decisões a respeito do que ela vai fazer com o próprio corpo, com um pouco mais de conhecimento, para ela não arriscar a própria vida. Né? Porque você tem acesso à informação com tanta facilidade hoje em dia, e o termo amplo, tratamentos alternativos, é tão convidativo, né, que as pessoas podem se arriscar muito se você não tem ferramentas, e ferramentas mesmo, para falar, bom, tem um corpo de evidências aí que eu sei que pelo menos mal não vai me fazer. E esse mínimo as pessoas deviam ter essa instrumentalização de alguma maneira para terem mais poder sobre a própria vida, sobre o próprio corpo, né? Sem se arriscar, sem estar vulneráveis a informações irresponsáveis que a gente não tem como controlar, né? Eu queria falar rapidinho, só para completar. Essa questão da formação de alfabetismo científico, tem a questão da escola, da educação, obviamente, o Estado, mas eu acho que a divulgação científica ela peca, às vezes. Então, se você pegar a maior parte dos textos de ciência na imprensa, você vai ver o que você vai ver? Olha que coisa legal, pá, tal, e aí vai te vender uma informação como uma verdade. Eu acho que a imprensa científica e os divulgadores científicos, tanto cientistas como jornalistas, deviam fazer mais estímulo ao pensamento crítico. Né? Então, o cientista que escreve divulgação científica tem que falar da coisa legal do artigo, mas falar das falhas do artigo, que não é uma coisa sexy, entendeu? Para vender o produto, né? E os jornalistas, eles têm que tanto entrevistar o cara que é o autor do artigo, que obviamente vai ter um viés de vender a informação como ela maravilhosa, mas ele tem que entrevistar o cara que é independente do artigo e que também é um especialista na área. Porque é esse cara que vai chegar para você na matéria lá do jornal e vai falar, eles estão concluindo isso, mas tem essas limitações aqui, bababá, bababá. Né? Claro que no mundo ideal, o cientista autor também ia falar as falhas, né? Mas não é o que acontece, na verdade. Tá? A imprensa sempre tem essa espetacularização, né? Da ciência, né? Então, eu lembro uma vez, na época que eu fazia pós-graduação, que a minha orientadora foi entrevistada, né? Por um jornal, ela tinha feito um trabalho nos Estados Unidos, em colaboração. Ela tinha passado um tempo nos Estados Unidos e tinha feito um trabalho que tinha a ver com câncer, assim. Não tinha a ver com câncer, né? Tinha a ver ali, lá no... Né? Tinha a ver com ciclo celular, mas era uma coisa muito básica. E no jornal saiu assim, né? A última frase era tipo assim, isso pode levar à cura do câncer. Não tinha nada a ver, assim, mas tem que ter, né? Tem que ter para... Né? Então, isso é uma bobagem que a imprensa não assume o seu papel, né? De fazer uma divulgação ou uma difusão científica responsável, né? De vender a ciência como ela é, cara. Vender a ciência como ela é. Ela é espetacular por si só.
preconceito com a ciência básica, né? Isso aí exatamente. Eu vou puxar aqui uma pergunta da Joana Maciel, que remete a um tema que a gente estava discutindo um pouco mais cedo, que é, dado que atualmente a ciência levada, considerada relevante, é aquela feita em ambientes elitizados e apenas conduzidos à população, como vocês acreditam que as pessoas de outras origens poderiam ser integradas na forma de contribuir com essa ciência que é considerada, que é tratada como relevante, né? Como é que a gente insere pessoas de outras origens na ciência que é feita, de fato, né? A que está acontecendo. Eu acho que os IFES estão aí para isso, né? Pode falar, vai lá, Luiz. Cara, tem muitas maneiras de fazer isso, né? E a Roberta começou por uma delas, né? Eu estudei na Escola Técnica Federal de Química, né? Atual IFE. Tive uma formação científica aí absolutamente espetacular aí, espetacular. Até me emociono só de lembrar e de falar sobre isso. E aí, cara, nessa escola se fazia de fato justiça social no Brasil, cara. Porque eu estudava com gente rica pra caceta, eu era ali classe média, estudava com gente rica, estudava com gente pobre pra caceta também, né? E todo mundo aí recebendo uma educação inacreditável, né? Então, isso é uma maneira. Você inseriu, né? Nossos colegas estão aí, grandes cientistas. Né? Exatamente, cara. Mas tem que, obviamente, muito além disso, né? Então, quando a universidade se abre para as minorias, isso é absolutamente fundamental, né? Traz gente para o processo, gente que antes estava totalmente posta para fora, né? Mas tem que ir além, né? Você tem que olhar para o conhecimento popular, né? Você tem que olhar para a ciência que é feita, que as pessoas nem sabem que é ciência, né? Então, eu trabalho com plantas. Gente, o universo dos produtos naturais é recheado de exemplos disso, né? Do cara que vai descobrir um princípio ativo que funciona, né? E vai fazer um trabalho sobre aquilo, e aquilo vai virar um medicamento, enfim. Mas ele descobre isso na garrafada lá da feira nordestina, entendeu? Né? Tem conhecimento aí, tem ciência aí, né? Tem experimentação aí, é uma experimentação rudimentar, é uma experimentação de tentativa e erro, muitas vezes, mas tem, cara. E às vezes é uma experimentação super complexa. Tipo assim, às vezes não é um princípio ativo, é a combinação de princípios ativos ali daquelas plantas que estão colocadas ali que tem um efeito biológico. Então, a ciência tem que se abrir para isso também, cara. Né? Sempre mais, cara. Você tem que buscar o conhecimento popular. Ao buscar o conhecimento popular e dar o crédito também, né? Você está trazendo essas pessoas para dentro do processo, né? Pluralizando, né? Bom, então, resumindo aí, Luiz, o cientista sair da sua caixinha, né, ir lá, falar com as pessoas que importam, que precisam fazer suas perguntas chegarem nos laboratórios, e a gente precisa de cientistas com maior variedade, assim. Né? A gente ainda é um grupo muito fechado. Muito fechado, né? Muito. E com um pensamento bastante eurocêntrico e que tem uma certa dificuldade em reconhecer que conhecimentos milenares, mas que fizeram trajetórias diferentes, possam ter tanto valor quanto aqueles que foram construídos dentro daquele pensamento que se difundiu como sendo o gabarito de produzir ciência, né? Eu lembro que ano passado eu participei de um colóquio que era um debate com a comunidade para falar sobre a Lei Brasileira de Biodiversidade, que inclui, além do patrimônio genético, né, que eu acho uma inovação importante, você considerar que não é só um bicho ou uma planta e suas características morfológicas, mas também o que está codificado no material genético, e fazia parte da legislação também os conhecimentos tradicionais. Então, se você está explorando um princípio ativo, mas você ficou sabendo daquilo porque você foi coletar na Amazônia e lá os povos ribeirinhos tradicionalmente usam aquela raiz para fazer aquilo, a ideia não foi sua. Claro. Né?
Então, eu acho que isso também é uma maneira de você integrar, né, as pessoas que tradicionalmente não fazem parte do cientista como todo mundo imagina, porque isso acaba que a figura do cientista é um pouco folclórica também, né? E vocês acham que existe essa necessidade de quebrar um pouco essa imagem? Cientista é todo mundo que produz conhecimento, faz ciência, e a gente precisa um pouco parar de estereotipar as pessoas. Se você não está dentro daquele formato, eu acho que não vou confiar no que você está falando. Eu acho que isso é importante falar um pouco sobre isso, porque a gente está na berlinda, né? Só se fala de ciência agora, porque a ciência foi colocada nos holofotes com a pandemia, com isso. Vocês têm a resposta, mas de quem a gente vai querer ouvir a resposta? Tem 5, 6, 7 vacinas sendo produzidas. As pessoas vão poder escolher qual vacina elas vão tomar? Em relação à primeira coisa que você falou aí, Roberto, eu sou feliz de ver essas novas leis de patrimônio genético que levam em conta esses conhecimentos tradicionais e as populações que geraram esses conhecimentos tradicionais. Então, eu acho que isso tem que ser, inclusive, aprofundado, né? E eu adoraria ver até um aprofundamento tão grande nisso. Eu adoraria ver, por exemplo, a Europa pagar tributos às populações andinas pela criação da batata, por exemplo. Eu acharia que, entendeu? Cada batata inglesa vendida no mercado da Inglaterra tinha que gerar uma renda para o governo do Peru. Eu acho mesmo, porque isso foi feito lá, né? A mesma coisa a mandioca no Brasil, eu ia adorar ver isso acontecer. Agora, em relação aos estereótipos, claro, né? Eu acho que existe o estereótipo do cientista e ele é prejudicial para a maneira como a sociedade enxerga a ciência, eu acho, né? Os estereótipos têm que ser quebrados em todos os sentidos, inclusive o estereótipo do homem branco de origem europeia. Esse é o primeiro que tem que ser quebrado, né? O Brasil, né, ele vai bem na questão, se você pega a quantidade de artigos publicados no Brasil e separa primeiros autores homens ou mulheres, é muito igualitário isso, assim, é muito interessante. Mas você não vê o reflexo disso nas chefias de laboratório ainda. Tem que ver, né? Isso tem que ser quebrado. E mais, né? E a gente que se orgulha dessas pequenas coisas, tipo, a ciência é produzida por homens e mulheres de forma igualitária no Brasil, quando chega na época da pandemia, que as pessoas tiveram que ficar em casa, os homens submeteram muito mais artigos do que as mulheres. Né? Porque as mulheres são vistas dentro de casa como aquela que tem que fazer o trabalho doméstico, né? Então ela tem menos, está todo mundo em casa, a mulher tem que cuidar da casa e ela tem menos tempo para publicar, para escrever o seu artigo, né? Então então a gente se orgulha dessas pequenas coisas, assim, uma igualdade, assim, mas essa igualdade ainda está longe, né? A gente está caminhando só. E uma maneira é quebrar os estereótipos. A gente tem que quebrar todos os estereótipos. A gente tem que ter índio, cara, dentro dos laboratórios, entendeu? Né? Sexual. Quantos cientistas você conhece transexuais? Exatamente. Eu conheço um, assim, porque eu estudo, né? Eu conheço muitos cientistas, mas se você pegar, por exemplo, a pesquisa... Tem uma pesquisa do CNPq que ele faz de tempos em tempos sobre a visão da sociedade sobre cientistas. As pessoas não apontam, por exemplo, um cientista brasileiro. Né? Se você perguntar para as pessoas, me diz um nome de cientista, Einstein, não sei o quê, né? Isso é uma coisa importante, né? Se as pessoas não conseguem nem dizer o nome de um cientista brasileiro, imagina, sei lá, um menino se sentir, um menino que está crescendo, se sentir pertencente a um grupo que pode vir a almejar ser um cientista no futuro, né? Porque essa coisa de você se sentir pertencente a esse grupo é muito importante. Se você já acha assim, não, isso aqui não é para mim, imagina, né? Claro. Mas romper com isso é muito difícil, cara, porque isso é muito mais entranhado nas pessoas, né, do que a gente imagina, cara.
né? Então, por exemplo, tem um pessoal, inclusive tem pessoas da UF, né, da minha universidade, universidade onde eu trabalho, trabalhando com isso, né, a questão do viés implícito, né? Então, tem um viés implícito dentro de você que, né, que te coloca assim, que você age de forma preconceituosa sem saber, né, sem perceber, né? Então, esse grupo, uma vez eu vi numa palestra deles um artigo incrível, cara, sobre famílias visitando, uma análise de famílias visitando museus de ciência, né? E aí as famílias, eles só contaram famílias que tinham filhos e filhas, então uma família que tem um menino e uma menina visitando o museu de ciência. E o tempo que os pais, tanto o pai quanto a mãe, passavam conversando sobre os experimentos com o menino era maior. Né? Olha a demonstração de viés implícito, é a mesma família, né? Então, assim, eles sequer percebem que estão, de alguma forma, privilegiando ali um interesse do menino em detrimento da menina. Isso tem que ser alterado, mas para alterar isso, cara, é muito tempo, né? Uma mudança cultural, assim. Você tem que fazer uma desconstrução. Uma desconstrução, exatamente. É construída assim. Não, e eu acho que uma coisa importante também, que é difícil de entender em ciência, justamente porque o viés está dentro da gente, é comum as pessoas fazerem um raciocínio inverso quando pensam em ciência. Você tem uma resposta e você achar que você precisa chegar nela, quando, na verdade, se você já tem a resposta, você não deveria estar, né, se empenhando em responder aquilo. Quando o Luiz fala de viés implícito, é um pouco isso. Você fazer ciência ao contrário. Você buscar maneiras da ciência te mostrar que aquilo que você acreditava realmente está acontecendo. Né? Essa liberdade, assim, de você falar, eu não sei a resposta. Mas isso que eu estou indo atrás. Né? Porque a gente não consegue usar método científico em tudo na nossa vida. Esse é um problema. Né? Então, por exemplo, se eu sou aqui um cientista, não sei o que, aí amanhã eu estou numa banca que vai olhar o currículo de profissionais. E aí isso também mostrado, tem artigo mostrando, né, que se você der o mesmo currículo para cientistas avaliarem e botar o nome de uma mulher, o nome de um homem, eles avaliam melhor do homem. Né? E aí, como é que você se livra disso? Né? Você vai começar a fazer experimentos. Vou pegar a banca agora, que vai contratar o próximo cientista aqui da instituição, vou fazer um experimento com ela para ver o quanto eles têm de viés implícito para saber se eu boto eles ou não boto na banca. Acho que isso está longe de fazer isso. Né? Sim. Agora, essa mudança, ela tem que, cara, ela vai demorar muito, né, a mudança cultural, mas ela depende totalmente, cara, de uma ação governamental, né? Eu acho. Então, por exemplo, né, mães e pais deveriam ter direito ao mesmo tempo de licença, né? De licença. E aí você começa a desconstruir essa coisa. Você não vou empregar a mulher porque ela vai ter filho, vai desfalcar aqui a minha equipe. Não, os dois vão desfalcar. Né? Esse tipo de coisa, então você depende de leis, né? Assim, é uma mudança. A iniciativa privada, isso causa, né? Essa diferença causa uma diferença na hora da contratação. Claro que causa, né? Claro que causa. Então, torna tudo igual, vamos tornar tudo igual, entendeu? É uma visão muito míope, porque assim, aquela pessoa que é um neném agora e precisa de cuidados vai ser um cidadão amanhã que vai tomar decisões. Claro. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe Bastos. Tenho visto um grande preconceito da população em relação à China por conta da pandemia. Como nós, cientistas, podemos demonstrar às pessoas como se origina um novo vírus ou bactéria e acabar com esse novo preconceito com os asiáticos? Demonstrar tal conhecimento para pessoas leigas, tem sido difícil para mim. Bom, essa é uma pergunta boa. Eu acho assim que, na verdade, o preconceito, eu não sei se a gente derruba preconceito com ciência, né? Parece que a ciência não tem sido muito efetiva nesse ponto. Está bem claro para mim a origem do vírus, né? Foi rastreado lá no pangolim, no morcego. E
A ideia de que ele surgiu num laboratório era totalmente uma teoria da conspiração, era totalmente teoria da conspiração. E aí, né? Mas como fazer a teoria da conspiração ser menos sedutora do que a ciência? Porque a teoria da conspiração é sempre uma história sedutora, é muito legal, né? Eu gosto, por exemplo, de viajar nas teorias da conspiração, eu só não levo elas a sério, né? Mas as teorias da conspiração são legais, assim, eu gosto de ver filme, ler uma história em quadrinho com teoria da conspiração. Mas o problema é que as pessoas começam a achar que aquilo é sério, né? E eu acho que só a educação científica mesmo, o tal da alfabetização científica, né? Para você saber distinguir teoria da conspiração de ciência, né? É isso aí, né? Tem artigos assim, muito claros, né? Mostrando a origem, né? Mostrando a linha evolutiva do vírus, né? Do morcego, do pangolim, né? E finalmente para o humano, né? Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Mas realmente, cara, é muito difícil, né? Você passar isso para uma pessoa que está com uma predisposição ali a achar que é muito mais interessante, né, se o vírus for feito por um humano, passar por um golpe geopolítico, né? É uma coisa fascinante, né, cara? Caraca. Uma vez eu tive isso em aula, cara. Eu estava dando uma aula sobre método científico e aí a gente estava discutindo as missões Apollo, né? E aí, cara, os meninos começaram a soltar aquela teoria da conspiração de que foi tudo feito no estúdio em Hollywood, sabe? E aí caramba, como assim? Não, porque eu li num blog, não sei o que. Não, cara. E aí você começa a jogar os dados, né? Não, tem um espelho que foi instalado na Lua. Você joga o laser lá, o laser volta. Como é que tu explica isso? Se foi feito no estúdio lá de Hollywood? Né? E aí, né? Mas os caras se agarram naquilo, né? Não, espelho, não quero ouvir o espelho, não. Mas é que o nosso cérebro gosta de novidade. Isso o Dudu vai poder falar um pouco melhor do que eu, né? O cérebro gosta de novidade, assim, coisas que são muito chocantes. Eu lembro de uma conhecida me mostrando um vídeo que ela recebeu no WhatsApp, que era uma senhorinha quebrando uns ovos numa tigela falando: olha só, agora os coreanos vendendo ovos falsos no mercado. Olha esse ovo, isso não é um ovo. E ela me mostrando, olha só que absurdo isso. Eu falei, mas é só uma senhora quebrando um ovo. Quem é essa senhora? E aí, para responder a pergunta do Felipe sobre como a gente fala com as pessoas que estão super seduzidas por essas ideias. Fontes, né? Quem são as suas fontes? Aonde você vai ler sobre alguma coisa para tirar dúvidas? No blog da esquina? Num site institucional? Eu acho também que a gente tem que chamar, nós que estamos no meio da ciência, a gente tem que chamar um pouco a responsabilidade e vencer uma certa preguiça, tá? Que assim, cara, existem artigos mostrando essa linha evolutiva, mostrando como e mostrando que aquilo não poderia ser feito em laboratório. Lê esse artigo, cara. Começa lendo esse artigo. Né? Então, tipo assim, lê você, cara. Assim, eu vou ler esse artigo. Então, agora que eu li esse artigo, eu entendi esse artigo, eu sei por que se pode dizer, né, que esse vírus não foi feito em laboratório. E aí, agora, depois dessa ferramenta, tenta conversar, né? Tenta traduzir, enfim. Assim, porque, assim, eu acho que, então, às vezes a gente esbarra nisso também, né? Tipo assim, cara, eu sei que não foi feito em laboratório, mas eu não li o artigo. Porque, pô, minha vida é atribulada, eu não trabalho com isso, né? Enfim, eu não tenho tempo para ler todos os artigos de interesse e tal, mas eu acho que, às vezes, vale a pena a gente romper essa inércia, assim, cara, eu vou ler esse artigo. Eu até vou catar artigo, dá para botar artigo aqui no chat? Acho que sim, se você não conseguir. Se você colocar no private chat, o pessoal da organização pode colocar lá. E é importante entender que, para a gente finalizando a pergunta do Felipe, porque tem a pergunta do Matheus, eu acho também que o que acontece é que quando você recebe uma informação de alguém que você confie, que é querido para você, não passa pela sua cabeça que aquilo pode não ser verdade. Mas a pessoa pode não estar fazendo aquilo por mal, é porque ela também não sabe.
Então, quando chega para você uma informação que veio do seu tio, da sua avó, do seu primo, uma pessoa que te quer bem... De vários lugares, às vezes todos eles ao mesmo tempo, né? Mas é de confiança, porque fulano nunca falaria uma coisa que ia fazer mal para mim, mas às vezes a pessoa também não sabe, né? Então, quebrar o WhatsApp tem essa coisa, né? Ele pega emprestado a autoridade das pessoas, né? Isso é uma coisa, é um fenômeno cultural que está sendo estudado e tal, mas é isso. Ou esses robôs que criam notícias e tal, eles pegam, eles usam essa coisa da massa, né? Você recebe a mesma informação de vários lugares, ela começa a ficar mais crível do que se chegasse só de uma pessoa, né? Ó, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, ó. Não sei fazer isso não, peraí. Share screen. Tá aí. Tá aí, não? Não, ainda não compartilhou. Não. Bom, enquanto isso, eu vou comentando a história da novidade. A gente realmente tem essa coisa quando a gente faz sinapse, né, nova, ou elimina a sinapse nova de memória, se a gente tem um outro estímulo junto com ele, que reforça aquele estímulo, obviamente a memória vai ser melhor formada, né? Isso foi mostrado lá nos anos 70, na Plísia, lá com Candel. Esse é um artigo que fala sobre isso. Tá vendo aí? Sim. Tô vendo. Esse artigo eu discuto com meus alunos, né, de biotecnologia, que surgiu essa dúvida também, né? Falei, pô, vamos ler o artigo, gente. Pô, entendeu? Vamos lá, vamos ler o artigo. Esse artigo saiu na Nature Medicine de abril de 2020, né? Então, o artigo fala exatamente sobre isso, né? Sobre ali o backbone ali do gene, do vírus, dos genes do vírus, que mostram, cara, isso mostra toda a linhagem evolutiva do bicho. Bem legal. Legal. Eu vou jogar agora a pergunta do Matheus, que ainda é sobre o acesso à ciência. Deixa eu só fechar a história da memória. Vai lá, Edu, vai lá. Eles mostraram o quê? Na Plísia, né? Se você assopra na brânquia, dá um soprinho na brânquia dela, que não é nada muito sério para ela contrai a brânquia, né? Mas se você, ao mesmo tempo que você dá um soprinho, dá um choque, aquela sinapse, ela reforça e fica uma sinapsão muito mais eficiente em liberar neurotransmissor, e aí isso seria a base celular da memória, né? O Candel ganhou um prêmio Nobel por causa disso, né? Então, a base da memória seriam as sinapses se remodelando. E aí, isso acontece na gente também. Então, se você tem uma memória assim, eu ouvi uma história, tá, mas eu ouvi uma história e, ao mesmo tempo, ativou uma área de fortes emoções, né, sincronicamente. Aí, essa memória da história é outra, né? Isso é muito claro, por exemplo, pouca gente aqui vai lembrar onde estava na manhã de fevereiro 12, né, do último fevereiro 12, tá? Mas todo mundo lembra exatamente onde estava na hora do 7-1, né? Era um joguinho de futebol, claro que não era o 15 de Piracicaba contra o não sei o quê, mas teve uma forte emoção ali que aconteceu, e aí todo mundo lembra. Esse efeito é muito conhecido na literatura como o efeito lá do 11 de setembro. Todo mundo no planeta sabe exatamente onde estava quando começou a ver os aviões batendo lá nas Torres Gêmeas, né? E aí, então, a gente pode usar isso a nosso favor, fazer divulgação científica jogando a emoçãozinha, e aí você começa a virar um storyteller, né? Um contador de história, porque os artigos científicos são crus, chatos, né? E aí você pode... E aí a arte de fazer divulgação científica é você botar uma emoção naquilo que traga um reforçamento. É interessante isso aí, né, Dudu, que essa coisa do storytelling na ciência. Você pega o Galileu, né? O Galileu, ele escrevia... Ele era um divulgador de ciência, ele era um cientista, mas ele divulgava ciência. Ele escrevia em italiano, ele não escrevia em latim.
né? E ele escrevia, cara, o principal livro dele, que é o Diálogo entre os Dois Sistemas, é um diálogo, não é um artigo científico. Cara, é um diálogo, né? E mais, né? Tem o Darwin e o Darwin Wallace, né? Pô, tudo bem, teve aí uma forçação de barra para o Darwin ser reconhecido como o pai da teoria da evolução. Teve. Mas o Darwin publicou um livro, né, cara? Ele não publicou um artigo científico. E isso fez toda a diferença, cara. Né? O artigo do Wallace, cara, é um artigo cru. Você pega um livro do Darwin, um livro interessante. Né? Então, assim, é um pouco de storytelling aí, né? Isso que vocês estão falando tem a ver com a pergunta do Matheus Silva, que é: a ciência muitas vezes se torna de difícil acesso à população de modo geral. Como facilitar a difusão desses conhecimentos e novas descobertas para que não fiquem restritos a poucos grupos? Que é isso que vocês estão falando do storytelling, né? É você dar emoção para o texto científico, que num artigo ele é muito objetivo e muito preto no branco. Né? E eu acho que não necessariamente, às vezes nem só emoção é uma das maneiras. Então, você fazer, e eu gosto muito disso, né? Isso é uma coisa que eu me interesso, né? Que você fazer, tipo, contos de divulgação científica. Né? Então, você está contando uma história ali que tem a ciência, faz parte da história, né? E isso é uma coisa que me interessa muito. Mas, por exemplo, o Dudu faz divulgação científica ele não usa assim essa coisa do conto, né? Mas ele traz para ele traz para assuntos, né? Né? É uma coisa mais do cotidiano, que você se conecta com mais facilidade, né? Então também é outra técnica, né? Assim, eu não sei se o Dudu, eu considero que ele faz muito storytelling, né? Eu diria mais que é uma coisa assim mais trazer com exemplos e com situações que você se identifica, né? Então é outra forma. Varia um pouco. Às vezes tem um personagem claro na história e às vezes eu uso esse personagem para falar, não sei o quê, mas às vezes eu falo assim como se estivesse falando no bar, né, com os amigos. Tem muitas maneiras, cara, de se levar a ciência para as pessoas, né? De sair desse discurso, essa coisa assim, né? Dessa coisa do artigo, né? Realmente, o artigo é árido demais, né, cara? O artigo é uma coisa muito árida, né? Eu mesmo leio o artigo porque, pô, eu preciso ler, né? Assim, se eu pudesse escolher, eu preferia ler literatura. Mas, assim, para os alunos, eu acho assim, se você consegue pegar o artigo, aquela coisa dura, né, e contar uma historinha, eu acho que você está chegando no auge da maturidade. Claro, exatamente. Mas o que é interessante é que eu nunca li nenhum texto do Luiz, mas eu já li os textos do Dudu, e ele tem muita facilidade em fazer essa tradução, mas também é importante falar que divulgação científica não é simples, né? Não é fácil, você precisa de um pessoal formado, especializado nisso. Claro, cada vez mais. E que bom que agora está tendo, assim, né? Tem a Fiocruz tem lá um curso de pós e pô, precisa ter, né? Precisa a ter. A bioquímica tem também, não tem? A bioquímica médica? Tem. Mas é bem carente. Por exemplo, a gente tem um jornalista no Instituto do Cérebro que está doido para fazer mestrado. Não tem aqui, sabe? Aí está pensando em fazer na Fiocruz, né? Mas aí tem todo aquele estresse, vai ter que assistir disciplina com eles. Claro que agora na pandemia facilitou que foi. Pandemia é o momento, cara. É o momento que pode fazer remotamente. Mas o ideal é que estivesse em todo canto. Pandemia ajudando a ciência aí, ó. Pandemia ajudando a ciência. O ideal é que estivesse formando muita gente em divulgação científica. Vários jornalistas, doutores de divulgação científica. Ia ser muito legal. Com certeza. A Ana Karen está perguntando: vocês teriam revistas ou sites bons de artigos científicos para recomendarem? De artigos científicos mesmo? Tem? De artigo científico ou de divulgação científica? Pois é. De divulgação tem o meu, ó. Procura aí. O Etnobotânico. O etnobotânico.wordpress. Vou botar aqui. E eu tenho lá o nossaciencia.com.br. Dentre as colunas, a minha coluna chama Biologia do Envolvimento. Né? E eu escrevo quinzenalmente. Toda sexta-feira. Sexta-feira de manhã, sim ou não.
E se alguém tiver interessado em buscar artigos científicos, onde a pessoa busca? Quem é um buscador? Como a pessoa vê se o artigo... eu posso confiar nessa revista? Como é que critérios assim a gente usa? Olha, saiu numa revista. Que revista é essa? Tem as plataformas, tem as bases de dados, né? Tem as bases de dados aí que... Então, o PubMed é uma das mais usadas, né? Mas você nunca pode comprar numa revista. Essa é a mensagem. É verdade. Essa é a ideia de você ser formado no método científico. Você tem que saber criticar o artigo mais pica das galáxias. Se é um artigo no Science, no Nature, ele pode ter defeitos. Vou até falar um exemplo que eu acho assim, um exemplo mais crasso, né? Em 2005, começou os projetos de genoma, né? A gente começou a entender genoma humano. E aí surgiu um cara que chama Bruce Lam, no Harvard, né? Na Universidade de Harvard, uma puta universidade, não sei o quê, E aí ele identificou um gene que tem a ver com o desenvolvimento do cérebro, né? Que chama microcephaly. Por quê? Porque tem umas mutações nesse gene que levam a microcefalias genéticas. Mas ele estava querendo comparar alelos da microcephaly dentre diferentes populações humanas. E aí o que ele achou? Que a Eurásia tinha alguns alelos que não tinham na população africana. E aí ele jogou na discussão dele uma ideia de que somente populações que desenvolveram civilização, né, grandes cidades, porque o alelo surgiu ali faz uns 5.000 anos. E aí somente essas populações que desenvolveram grandes cidades, que seria a Europa e a Ásia, teriam esse alelo. Isso era uma interpretação completamente racista dos dados. Puxado, né? E foi considerado um dos 10 principais artigos do ano pela Science, pela própria Science. Então, as pessoas demoraram muito a perceber o racismo dentro do artigo. Né? Isso só lá em 2011, 2012, começaram a sair os artigos criticando o Bruce Lam. Né? Você vê, isso em 2005. Né? Então, você tem sempre... Eu acho que sim, Dudu, mas a questão, eu acho que... a história é excelente, né? E você tem razão, né? Tem que criticar mesmo todo o artigo. Mas acho que o que ela estava querendo é, tipo assim, onde eu busco, onde eu quero ler um artigo científico que foi revisado por pares. Né? Aí tem que buscar essas plataformas aí, o Google Academics, Scholar, não sei agora. Google Acadêmico. Que é o mais fácil, né? Tá aí, mas é isso, muito cuidado, né? Assim, porque tem que ler com muita... A ciência tem seus problemas. Então você vai achar lá, e também não dá para deixar de falar, né? Se você não tiver acesso ao PDF do artigo, vai no SciHub, tá? Que vive mudando de nome, mas tem o robozinho lá do Telegram que funciona bem, mesmo quando o site deles caem, você joga o DOI, né, o DOI do artigo, e você recebe o PDF lá no Telegram. Para todo mundo. Nossa, eu baixo muito artigo no site. Também, né? Maravilhoso. E a gente está chegando aqui no final da nossa mesa redonda. Eu vou encerrar aqui, eu tenho mais 2 perguntas da Rosa Lima. Uma, ela queria o título do artigo que o Luiz botou, compartilhou. E a outra coisa voltando num tema que a gente já falou, ela colocou aqui: e a banana, e a manga, a jaca, o café para os países originários? O índio tem que ir para o laboratório ou o cientista tem que ir para a floresta? As duas coisas, tudo tem que acontecer, né? Eu acho, né? Eu acho que o índio pode, se ele quiser, né? Eu acho que ele tem que ter acesso, a gente tem que diversificar, nós somos um país diverso, né? Que bom, né? Nós somos um país diverso. Nós 3 aqui, eu tenho certeza, né? O Dudu, eu tenho certeza, e você também, Roberta, a gente viu a universidade se diversificando. Sim. Né? Nossa, a gente viu. O meu avô era professor na universidade, e eu frequentava a universidade, o laboratório do meu avô, desde que eu era pequeno. Eu ia nas festas de fim de ano do laboratório do meu avô, na UFRJ. E a universidade era outra.
né? A universidade era muito mais elitizada do que é hoje, e ela segue sendo elitizada, tá? Mas ela é muito mais elitizada do que é hoje. E a gente viu essa diversificação acontecer. E ela é muito bem-vinda. Eu vejo, hoje a universidade representa muito mais o Brasil do que ela representava há 20 anos atrás. Né? Há 30 anos atrás, é muito mais. E isso tem que continuar acontecendo. Tem que continuar acontecendo. Então, você ainda não vê índios, né? Você vê mais, vê um pouco, né? Em alguns lugares, né? Universidades mais interiorizadas, talvez você veja mais. Mas isso tem que acontecer mais, e mais, e mais. Né? E o cientista tem que ir para a floresta também, claro. Né? Tudo tem que acontecer. Nós somos um país diverso e plural, e a gente tem que buscar a diversidade e a pluralidade. Né? Botei o nome do artigo aí, tá? Não sei se vocês estão vendo. Sim, está aparecendo aqui. Uma coisa importante é que, assim, o capitalismo atrapalha um pouquinho, atrapalha um montinho esse processo de você ter compensações de um conhecimento que está surgindo de um grupo, né? E que chega a indústria farmacêutica, vai lá, né, a indústria alimentícia vai lá e usa aquele negócio, ganha dinheiro pra caramba e não volta nada pro... Né, ele vai ficar usando ele como produtor primário, vai pagar um dinheirinho ali, vai ganhar um montão no produto processado, que ganha valor agregado, né, mas a gente não tem um mecanismo social bom de fazer esse retorno financeiro para os grupos que geraram o conhecimento. Assim como, por exemplo, eu acho que agora a gente está à beira, eu espero, dos processos de legalização de drogas, né? A gente viu que o processo de legalização de drogas que está acontecendo nos Estados Unidos não teve nenhuma compensação para os grupos sociais que apanharam e foram muito impactados pela criminalização das drogas. Quem está enriquecendo são os grandes industriais, brancos, ricos, que estão investindo em fazendas de maconha ou processamento dos produtos da maconha e estão ficando ricos, mas os guetos que foram lá onde as sociedades que foram presas, eles não estão sendo compensados por isso, né? E essa é uma discussão super importante. Como é que a gente vai compensar o conhecimento que é gerado por uma comunidade ou o efeito de uma lei que criminaliza a droga sobre algumas comunidades, depois, no pós-legalização, né, quando as pessoas vão começar a ganhar dinheiro com droga. Não, mas tem uma coisa também, né? Assim, eu acho que a gente também, assim, fizeram a pergunta, né? A pergunta incluía assim, mas e o café para a Etiópia, né? Então, eu acho que assim, tudo isso acho que deveria ter, mas eu acho que a gente não tem que burocratizar isso, né? Então, tipo assim, cada centavo do café para a Etiópia tinha que ter um fundo, né? Meio que talvez um fundo gerado por esse comércio dessas commodities, né? Porra, a batata é uma commodity, no mundo inteiro compra a soja, o café, e esse fundo ser voltado ou para pesquisa de preservação, ou para, eu não sei, assim, aí a gente tem que discutir aonde se daria esses fundos, ou para comunidades tradicionais, e aí, né, esse fundo distribui o dinheiro, né? A gente não pode também buscar uma burocratização excessiva da coisa, né? Tipo assim, quanto de batata foi vendida para os Andes, para a gente dar para os Andes. Não é assim também, mas eu acho que a ideia de um fundo internacional envolvido com preservação de espécies ou com desenvolvimento ou manutenção de comunidades tradicionais, eu acho que isso aí pode ser uma ideia que poderia vingar, né, num contexto internacional. Legal. A gente já está aqui com 1 minuto e 26, então eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês sobre o que vocês tiraram de lição como cientistas atuantes no campo da pesquisa, né? Nessa pandemia, né? O que vocês têm para dizer assim, de considerações finais para o pessoal que está assistindo, para os alunos e para nossa comunidade, assim, de mensagem que vocês achem importante desse tema? Quem quer começar? Pode ser eu. Quer ser eu? Eu acho que, cara, primeiro, né? Eu estava certo quando escolhi a carreira científica, né? A ciência é realmente fabulosa e muito importante em períodos como esse, né? Agora, ela de fato acontece de forma muito menos organizada do que a gente um dia acreditou, né?
A ciência, ela vai, cara, ela vai tropeçando em si mesma, né, cara? Você tem momentos como esse, assim, você tem um conjunto de conhecimento sendo gerado em grande quantidade, dos quais, no final, só uma parcela vai permanecer, né? Muitas vezes se contradizem, né? Então, existe aí uma dialética muito louca, cara. Né? E a ideia é que, enfim, alguns desses conhecimentos fiquem, né? Mas, assim, é um processo atabalhoado, muitas vezes, né? Mesmo com todas as ferramentas que a ciência tem. É assim que a coisa acontece, né? E por último, assim, né, eu queria só dizer que eu fico muito feliz de ter sido chamado para falar na Escola Técnica, né? Eu sei que é IFRJ agora, mas eu sempre chamo de Escola Técnica Federal de Química. É a mesma coisa. Que é um lugar muito emocionante para mim, um lugar sensacional. E eu fui aí ano passado dar uma palestra, assim, me emocionei muito e me vi, assim, eu acho que me vi naqueles alunos ali, né? O clima da escola é um clima inacreditável para mim, um clima que é o clima da minha época também. Então, só terminar dizendo isso. Assim, é um lugar realmente que é um lugar difícil de ser encontrado no mundo, um lugar como a Escola Técnica. É verdade. Vai lá, Dudu. Vai lá, Dudu. Acho que uma coisa que é bom para falar para os alunos é que eu e o Luiz, a gente foi aluno de escola técnica nos anos 90, que foi uma época também que a ciência foi muito... apanhou muito, assim. Não apanhou tanto quanto em termos de crédito, né? O cientista ainda era um personagem na sociedade com muito crédito, né? E aí eu acho que o governo atual tem feito mais um descrédito de cientistas, né? Duvidando dos dados que vêm dos cientistas, né? E isso é uma coisa nova, isso é uma novidade. Mas, em termos financeiros, o dinheiro que ia para a ciência, e para nós que éramos alunos, a crença que a gente tinha de que a carreira científica era uma coisa que valia a pena apostar, a gente apostou, né, na carreira científica, obviamente, eu e o Luiz, mas não era uma coisa certa, era uma coisa bem certa. E o que parece para mim é que a ciência não vai ter, até o fim da minha vida, um momento super bom, né? Eu acho que ela vai ter momentos bons, momentos ruins, as instituições ainda são frágeis, tanto as instituições democráticas como as instituições científicas, né? A situação que o CNPq e a CAPES estão agora mostra isso, como a gente pode chegar tão perto de um desmonte da CNPq e da CAPES, que a gente acha, eu sempre achei que eram instituições imortais. Sólidas, né? Mas, mesmo assim, vale a pena, e eu acho que todos vocês que resolverem investir na carreira científica, vocês vão ver que, mesmo com tanta dificuldade, vale a pena, a gente forma alunos e se diverte bastante no processo. E a questão da pandemia, eu acho que também, assim, tem esse ambiente político e social, né, de estar todo mundo trancado em casa, estressado, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, é um bom momento para a ciência, porque as pessoas estão olhando muito para a ciência agora, né? Eu acho que nunca as pessoas tiveram tanto interesse em ciência como estão agora, porque, obviamente, a vida de todo mundo depende da ciência, né? E isso é muito interessante. É um momento muito interessante para a ciência. É verdade. Meninos, muito obrigada. Obrigada, Dudu. Obrigada, Luiz. Queria agradecer também às nossas intérpretes, a Marília e a Edná, né, por terem feito essa ponte para a gente. E obrigada à comunidade que está assistindo a gente aí. E aos alunos, professores, aos funcionários técnicos que estavam aí prestigiando o evento. Gente, muito obrigada. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau, gente. Muito bom.